Lapzinhos para. Então, vamos lá. Como eu tinha pedido, já tínhamos combinado, agora era o momento de vocês falarem. Já comecei falando sobre a diferença até mesmo da forma, né, do texto anterior da Maria Lúcia Medeiros com que nós trabalhamos, né? A ideia da imagem, da plasticidade desse texto, a começar pelo próprio título. Não sei se vocês foram atrás do que significa, são tipos de nuvens que vão se montando para a chuva, aquelas que são mais compridas, que parece que vai desabar a qualquer momento, mas enfim, são tipos de nuvens para chuva. Não ajuda. Peraí, isso não consigo. Então, vamos lá. Agora eu vou fechar o meu microfone. A gente não está lhe ouvindo, professora. A entrega do certificado é pelo e-mail, né? Tanto independente de quem está aqui em Manaus, quanto de quem está longe, né? A entrega é pelo e-mail, né? Aí, mas, como eu disse, depois de alguns meses, eu disse não, né? Tá lá para vocês na presença, na frequência que eu vou postar, colocar agora, porque essa pergunta me lembrou isso. Aí tá ali, tá ciente de que pode levar até 30 dias para receber o certificado? Por quê? Porque são algumas pessoas, muitas pessoas, vão ver como é que vai ser em termos logísticos, né? Que fala de logística, já me vem uma náusea, análoga à náusea que se escapa da boca de um cardíaco, porque eu lembro do senhor Pazuello da vida. Só um momentinho aqui. Que aí parou o tempo, parou o computador. Hoje tá difícil. Pronto, coloquei aí a frequência para vocês. Aí vocês preencham, por favor, né? Então, vamos lá. Agora, sim. Então, eu vou fechar meu microfone e vou pedir que vocês participem, né? Não sei se tem alguém com mão levantada. Não tem ninguém ainda com mão levantada, mas vamos lá. 3, 2, comece. Lucas. Pode falar, Lucas. Depois a Raíssa, que eu vi que levantou a mão. Não adianta fugir. Levantou, ficou. Temos uma ordem aqui, já que se apresentou. Lucas Souza, tua mão tá levantada assim aqui para mim. Mas tudo bem, então. Mas então, ok, vamos ouvir as pessoas que levantaram a mão aqui. A Raíssa também tá com a mão levantada aqui, né? Então tá Elizabeth, Raíssa, Elizabeth e Carla, né? Aqui com as mãos levantadas para o céu e implorando. Ah, tá, entendi, Lucas. Não tem problema não, tá? Mas então, confere aí. Bom, deve ser alguma coisa no teu computador, então. Tu já tinha falado isso mesmo da outra vez que tu falou.
Então, quem vai falar, por favor, não ao mesmo tempo, um por vez. Deixa eu comentar rapidinho, então, já que para não ficar esse. Esse suspense. Obrigada, Carla. Eu só queria comentar que talvez. Eu acho que é porque também o fato de a gente ficar um pouco assim para comentar, a gente fica com medo de falar alguma obviedade, alguma besteira, do nosso comentário não ser tão relevante, né? Aí a gente já começa o comentário se desculpando. Olha, desculpa se for uma obviedade, se for bobagem, mas eu queria comentar só assim. Eu estudo Violeta Branca, né? Poesia, ritmos de inquieta alegria. E aí a Violeta tem versos livres, né? Então, quando você pega assim esse texto, uma prosa poética, né? Aí a estrutura, né, do texto me lembrou um pouco os versos livres da Violeta, como se fosse uma espécie de verso livre na prosa, né? E aí é óbvio, né? Se é uma prosa poética, é claro que ela vai trazer esses elementos lá da poesia, né? Mas eu achei muito interessante a forma como o texto se estrutura por causa dessa forma, porque me lembra esses versos livres, né? Aí outro ponto só rapidinho que eu queria comentar era um verso específico, que eu acredito também que seja outra característica óbvia da... Olha, falei até verso, não falei nem já confundindo, né? De novo, eu acredito que seja até uma característica óbvia da prosa poética, mas eu queria comentar muito assim que a gente lê alguns parágrafos e a gente fica, meu Deus, isso é um verso de poesia, você guarda como um verso de poesia. E aí, como eu estudo erotismo na Violeta, aí eu não sei se eu tô voltada, se a minha percepção já está meio viciada para isso. Mas aí, por exemplo, eu li esse trecho aqui, ó. A boca cor-de-rosa do menino, fonte inesgotável de surpresas. Mãos apoiadas no queixo, a menina bebia tudo sem piscar. Minha Nossa Senhora! É um verso de um poema erótico na minha cabeça, assim. Achei muito, muito interessante mesmo a forma como é construído, como determinados trechos você tem a complexidade de um haikai, digamos assim. Para mim, isso aqui dava para retirar e transformar num haikai, porque a carga poética desse trecho é imensa, assim, né? Na minha perspectiva, a meu ver. E aí fiquei com vontade de comentar isso, só isso mesmo, professor. Perfeito, Carla. Uma coisa, gente, que talvez eu não falei justamente porque na minha cabeça fica óbvio, quando eu peço para vocês participarem, e se vocês lembrarem lá no começo da fala aqui, eu tinha dito que o curso era voltado para estudantes de graduação, pós-graduação, egressos, isso e aquilo, mas que não seriam tratados conceitos de forma complexa, justamente para que todos pudessem participar, acompanhar. E aí vai nesse sentido também o participar no sentido de falar, de opinar. Nada do que vocês disserem vai ser considerado óbvio, né? Pode ser, porque muitas vezes, e isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, muitas vezes o olhar, no caso o meu olhar, que preparou, selecionou esses textos, ele está viciado num determinado caminho e que, às vezes, uma observação que vocês consideram uma coisa muito simples, muito óbvia, não é. Então, não tenham jamais pudores em falar aqui, tá? Principalmente porque se vocês, quer dizer, principalmente não, mas já que vocês se sentem, às vezes, com esse receio, tá aqui, ó, só fala, não precisa nem abrir a câmera. Só vou te perguntar, Carla, tu estuda Violeta Branca onde? Eu sou do programa do PPGLA, da UEA. Ah, tu é da UEA, tá certo. Tá com o Marcos? Isso, professor Márcio CDI, que eu estou Tá em vias certo. de defender. Nossa, que lindo. Então tá bom. Parabéns, parabéns. Aí acho que a Amanda falou que acha legal também, porque conhece a Violeta aqui. Amanda Queiroz, né, que ama os versos da Violeta, interessante, muito bom. E aí o Rivaldo falou aqui sobre o Manuel de Barros, né, Meu Quintal é Maior que o Mundo, o espaço das coisas mínimas, das descobertas,
o descobrir o mundo pelo olhar infantil, compreender o espaço geográfico, os sons, como uma experiência do brincar, o mundo nascente. Sim, claro que sim. E aí, essa percepção essa relação com o Manuel de Barros, não exclui o erotismo que a Carla percebeu. Porque a gente tem que entender que erotismo é muito mais amplo do que o nosso senso comum percebe. Então, nós temos o erotismo no sagrado, nós temos erotismo em vários momentos, em várias situações, em vários textos. E aí, não sei se vocês perceberam que há mais erotismo nessa passagem que a Carla destacou do que no momento em que a menina tira a roupa. Né, para ver que o erotismo não está necessariamente associado à nudez ou a coisas referentes a sexo. Né? O erotismo é muito mais amplo que isso. Né, tá aqui. O Lucas falou um trecho das meninas, quando uma das personagens descreve o homem saboreando pêssego. A Raíssa fala que o trecho foi ligado ao erotismo, aulas de literatura e sexualidade que tive sobre como muitos textos podem ser transformados em algo erótico. Eu falei bem geral, não lembro com muitos detalhes agora. Foi isso que eu estou falando, porque vai depender muito do modo como... E aí, uma coisa. A questão do erotismo, ele vem da ideia da percepção de como o erótico se apresenta no texto. Claro que eu não vou ver o descascar de uma laranja, uma surra de cinto como erótico. Não, se bem que a surra de cinto, dependendo da situação, vai, mas brincando. O que eu estou querendo dizer é que não é uma coisa assim tão simples, né? Dessa ideia de pegar e colocar, eu vou olhar esse texto e aí o meu olhar vai transformar esse texto em algo erótico. Não, não é bem assim. Não é tão simples assim. O texto tem que ter esses elementos que remetam a esse universo do erotismo, tá? Mas que é possível, sim. Né? Que mais que a Carla falou aqui que eu tinha notado o que ela falou sobre a questão dos versos se assemelharem ou estarem próximos ou perto de lembrar o ritmo da Violeta Branca, percebam que ela falou a palavra, que está inclusive no título do texto da Violeta, que é ritmo. O que vai estabelecer, no fim das contas, um elemento, essa aproximação com a poesia, é essa situação, é esse modo de escrever ritmado. Então, eu tenho períodos que tem o uso e a seleção vocabular e uma pontuação que vai me estabelecer esse ritmo. Os primos maiores liam um gibi, os menores eram menores e fugiam sem ser notados. Viram as galinhas, os patos, o lerdo do jabuti, aí vai tudo assim num crescendo, e o modo como isso vem sendo apresentado, a seleção do tipo de verbo, como eu falei, ou a ausência de verbo, como tem aqui, por exemplo, asas de um passarinho pousado, de repente no capim, ponto. Voo assustado, deixando na tarde o azul e o cinza das penas. Os verbos, eles são colocados em outras formas que não seja a voz ativa dele. Nós estamos com o voo assustado, deixando o passarinho pousado. Então, nós temos uma sequência de frases nominais dando essa cadência, com esses versos, de novo, com essas frases curtas que vão estabelecer esse ritmo aqui. Nesse pedacinho que eu li aqui, das galinhas e das coisas que foram vistas, vejam como é que é mostrado que é apresentado uma espécie de painel, que é assim, que é essa situação, né? É situado isso nesse espaço, né? Como eu disse, tem já a abertura do texto. Fosse uma pintura e arrebataria parnasianos, velhas senhoras,
Irmãs de Caridade. Tá, vejam o que seria, que também dá um ritmo ao texto, exatamente, Elinado. Exatamente, por isso a sensação da cadência, né? É essa cadência que é esse ritmo e que não precisa necessariamente da rima. Aí por isso nós temos poemas em que nós temos toda uma sequência, uma intercalação, que sequência, intercalação, enjambement, tudo típico do verso que estabelecem esse ritmo, sem precisar necessariamente ter rima, porque às vezes até a rima acaba não estragando, não é essa a ideia, mas se é uma rima muito simples, muito comum, muito cotidiana, a gente adivinha essa rima. É só pensar em determinadas músicas que a gente nunca ouviu, está escutando pela primeira vez, mas sabe exatamente qual é a sequência, como é que vai ser fechada a ideia. Por quê? Porque vai, por causa da rima que ela fica ali simples no nosso ouvido. Então, tem isso. E como eu estava falando do painel, né? Viram as galinhas, patos, lerdo jabuti, cenário natural. Casinha em construção, panelinha, vaso com flores, boneca vestida com roupas de bebê, minúscula mamadeira, e aí volta para, é como se tivesse a coisa viva, os objetos e as coisas da natureza posta aqui. Esse ritmo, sim, é a linguagem da menina, que é a rainha, da menina e do menino, porque é o menino também que vai apresentando, né, o que ele falou. Ele falou disso, ele falou daquilo. Deixou de ser ela a rainha para ser ele, o professor, o sábio. O que mais? Deixa eu ver aqui. Neivana. Algo que me chamou a atenção foi a sequência. O menino falava, a menina ouvia. E no desfecho, diz que a menina nua era a lição primeira em um reino que era dela. Abre o microfone e discorre. Tem problema o Yuri gritar aí, não? Explica para nós. O que promete essa tua percepção. Boa tarde. Boa Tá me tarde. ouvindo? Sim. Sim, algo que me chamou a atenção foi essa troca que faz, que ele sempre está ensinando, ele é o sábio, ele é o professor. Eu acho que liga até outras partes do próprio livro, né, anterior, que ele fala da professora, um outro personagem, né, mas a figura da mulher aparecendo e reaparecendo na obra. E aí eu fiquei observando a própria relação com os outros contos, com outra construção. E nesse, eu acho que me chamou muita atenção essa sequência de que ele está sempre ensinando e ela sempre aprendendo. E que o lugar de fala, o lugar de poder seria dela, porque o reino é dela, aquele lugar de, de, de projeção seria dela, e quem ensina, no final das contas, é ela, e não ele, é ele que aprende. Então, é algo que fica ali para a gente refletir, né? Realmente, o que ele ensinou a ela e o que ela ensinou a ele, e tudo que ele mostrou para ela, o que foi válido e o que é válido no ensinamento dela. Aí eu estou pensando ainda, né? Foi minha primeira leitura agora. Antes, eu tive tempo de ler agora no intervalo que a senhora deu. E eu tinha lido o primeiro texto, o anterior a esse. Esse que eu li agora nesse intervalinho ainda não deu para amadurecer bem a ideia. Mas eu fiquei pensando só nessa troca mesmo, de posições. Sim, como a Raíssa concordou aqui, e aí por isso, Elinara, nesse sentido, em função de quem é que realmente está ensinando, para quem é que está aprendendo, aí pode lembrar, por quê? Porque o cenário acaba sendo esse, né? De alguém que se acha numa determinada condição de superioridade, tá lá o Bentinho se achando o galã da cocada, aí tá lá fazendo a trança no cabelo, mas aquela história, ela era muito mais mulher do que ele nunca foi homem, alguma coisa assim que é falado no texto. Então, em função da atmosfera criada, dá para entender sim de fazer essa aproximação, né? Em função dessa atmosfera que é criada, né?
Isso é uma coisa que a gente tem que perceber, que os textos, eles também se aproximam no nosso, na nossa memória, no nosso... Eles vêm ao nosso consciente em função de algo que ele nos causou lá atrás, né, do modo como ele nos afetou de maneira inconsciente. Então, a gente percebe que existe esse clima, a gente percebe que existe essa atmosfera, e aí a gente acaba aproximando textos que às vezes não tem nada a ver num primeiro momento, num primeiro plano, numa primeira leitura. Mas se a gente for abstrair uma atmosfera, abstrair esses elementos, aí a gente encontra essas proximidades, sim, né? O Lucas escreve, interessante como no início temos essa construção do infantil, como o imaginário e as bonecas e brinquedos, em contraste ao papel de rainha da menina. E ao final, após visualizar a menina nua, o menino se esquece do imaginário, por mais que ainda o perceba ao redor, como se fosse referente ao amadurecimento de ambos personagens. Tá e não tá. Por que tá e não tá? Porque vejam que não necessariamente... Bom, enfim, como é que eu posso dizer? Porque do modo como está posto aqui, pelo menos do modo como eu entendo, nós temos aquela situação tradicional que é colocada. Qual é a situação tradicional que é posta? Que nós temos a mulher, e aí por isso eu falei lá no começo, não tem como deixar de falar de gênero, das relações de gênero que perpassam pelos contos, ou pela minha leitura sempre vai acabar passando por isso. Então, nós temos aquilo que é tradicionalmente colocado, que é o quê? A mulher com crase, é dado o reino da natureza. Ao homem é dado o reino da cultura. E nós temos isso dividido no texto. Nós temos a menina com o quintal como o seu reino. Quando o menino começa a falar, o que ele fala? Ele fala das coisas da cultura. Ele fala das coisas que ele aprendeu na escola. Ele fala das viagens. Ele estabelece um posicionamento, uma condição de poder a partir da sua experiência. E aí, vejam, a gente está falando de crianças, mas as relações estão postas, as relações estão dadas. Né? Então, ele estabelece uma relação de poder sobre ela a partir da experiência e do conhecimento dele. E aí entra a ação dela em pegar e mostrar, tá, no fim das contas, tu realmente não sabe de nada, né? Daquele nada. E ele aparece projetado como alvo. Não entendi, né, Ivana? Ivana? Não entendi. Ivana? Oi. Eu não entendi. Como assim, como alvo? Lá na primeira página, ela fala que esse é o meu rei, a narração, né, feita de que aquele é o reino, e ele era o alvo. Ah, tá. Não, mas aí vê só, não, olha só, aí é uma questão da leitura, e o menino alvo no sentido de ser branco. Ah, sim, então, eu que entendi. Olha lá, ó, e o menino alvo, pele rosada, parecia dizer muito prazer. Ah, então é cor aí, né? É cor, exatamente, é alvo no sentido de cor. Eu pensei que era alvo na perspectiva de que ela estava mirando ele de alguma forma. Até pode ser, porque senão ela poderia usar, a autora poderia ter escrito a palavra branco, né? Foi a minha leitura. Não, mas eu acho que fica esse jogo, sim, né? Porque ela consegue ele no final das contas, né? Sim, ela faz com que ele fique no lugar da Eliost, né? Ela pega e subverte a ideia e se recoloca na condição da rainha, né? E aí ele fica lá, eu sei, mas no fim das contas, né? Ele entende. Então, sim, ele é alvo porque é branco, mas realmente ninguém pode desconsiderar essa leitura, porque senão é aquela situação.
ela teria escolhido outra palavra se ela não quisesse jogar com essa ambiguidade ou com essa polissemia, né? Não é ambiguidade, aí é polissemia. Se ela não quisesse jogar com a polissemia dessa palavra, né? Mas essas oposições que vão sendo colocadas aqui, claro que a gente tem que ver que a gente não pode seriam também... características, né? Como? Seriam características a princípio, né, numa primeira percepção. Exatamente. Verdade. Mas só que essas características, o que elas estabelecem também? Elas estabelecem esse distanciamento, né? Exato, Letícia, é a valorização do saber, que é conhecimento, que é sabedoria, mas que é um conhecimento tecnocrático, não é bem essa palavra, que é uma coisa do aspecto da cultura que é adquirido. Até no momento em que descreve aqui que a menina mostrava o quintal, como quem diz, este é meu reino, e o menino, alvo, pele rosada, parecia dizer muito prazer, vai mostrando o quê? Que é a primeira vez, ou pelo menos que esse espaço, esse reino da menina do quintal, é um reino desconhecido. Ora, se a gente entender, né, que esse espaço que está sendo mencionado aqui é um espaço do norte, porque fala da mangueira, que vai falar do jabuti, nós temos a questão do sol, das 3 horas, o sol desse reino dela, e essa alvura dele, que em alguns contextos, essa branquitude dele em alguns contextos pode ser algo positivo, aqui, pela leitura, não é, porque eles vão procurar uma sombra. O reino dela é o reino do sol, é o reino da natureza, é o reino do contato com as coisas. Então, ela é forte, vamos dizer assim, para essas situações. Ela sabe como lidar com essas situações, mas eles tiveram que procurar tudo bem, que mesmo quem está acostumado, né, procura uma sombra às 3 da tarde, né, mas aqui, suados chegaram debaixo da mangueira e protegeram-se do sol das 3 da tarde. Mas ele vê que esse espaço, que esse reino é dela, e ele precisa estabelecer ou demarcar o seu posicionamento. Demarcar seu posicionamento, não, a sua posição, não é posicionamento, demarcar a sua posição de saber, de conhecimento, que é o que a Letícia colocou aqui. Ela seria valorizada, ou ela mostrava a sua superioridade em termos empíricos, em termos práticos, e ele entrava com o seu conhecimento da pesquisa, né, do seu conhecimento adquirido por outros caminhos que não a própria experiência, enfim, algo por aí nesse caminho, nesse sentido. O que mais? Posso falar? Pode. Nossa, eu li surdos. Gente, agora que eu vi. Quando eu li para vocês, eu li surdos, chegaram debaixo da mangueira. Não, eram suados. Perdão, agora que eu vi. Sim. Bom, eu fiz umas notinhas aqui que eu aprendi durante a leitura. O menino é o sábio, mas ele já aprendeu de uma mulher, né? Porque ele aprendeu da professora. Depois, quando ele aprende no avião e tudo mais, é da natureza. Então, ele detém o poder, mas ele adquire esse poder da mulher, seja na natureza, seja na sala de aula. A outra coisa que eu vi durante todo o texto foi a ambientação que parece que é onde eu vivi, onde eu nasci. Tirando a tartaruga, a tartaruga que não tinha na minha casa, o resto tudo tinha. Essa coisa do formigueiro também a gente tinha. E aí eu deixei aqui salva para falar, peraí. Não sendo aqui, tá bom. A menina na frente do reino conquistado, rainha do seu sonho. Aí vai falar aquele salto formigueiro e juntos, né? Ela rindo e reinando,
e ela pega a folhinha da laranja, ai, é uma delícia isso, amassa a delicadeza da folhinha da laranja e deixa ele sentir o perfume. Isso é uma coisa que a gente fazia com bastante prazer, geralmente apresentando para outra pessoa, porque é uma delícia, tanta flor da laranjeira, e aí, quando eu li a primeira vez, no primeiro momento, eu vi aquela minha inocência, de quando eu fazia isso por inocência. Mas quando a gente faz a leitura de todo o texto, vai vendo que o que a menina que estuda Violeta, que eu também gosto, mas nunca estudei muito pouco, fala sobre erotismo, é verdade, dá para casar bem até aí, porque se você observar a cultura da flor de laranjeira, é o que se usa para fazer, em alguns interiores, o buquê da noiva. É bem legal, porque significa pureza. Então, esse erotismo é como a senhora falou, é a pureza. Eu gostei desse casamento de ideias, de conseguir fazer essa junção do meu espaço físico de infância com o espaço físico do texto, da infância desse texto, muito legal. A outro ponto que eu vi no texto, é que foi até que eu achei que a colega tivesse prestado atenção, eu nem ia mais falar, é sobre o foco. Tá bem posto o foco. O reino da menina, que todo tempo é o foco, mesmo quando ele está falando, aí chega aqui, vai dizer, o reino da menina, o quintal, foi ficando para trás. E aí o foco, quer dizer, perde o foco. O menino ali sentado como se estivesse no alto da mais alta montanha, e o mundo lá embaixo, a desenrolar-se novelos de aventuras e soltar-se no ouvido da menina. Isso eu achei uma fotografia muito, muito marcante, porque depois, quando acontece o final, né, de volta, ela toma de novo o foco sobre si e o poder que é dela o tempo todo, mas aí, nesse momento, parece que ela perdeu tudo, porque tudo que ele fala, mesmo que a gente, com os olhos de adulto, percebe que muita coisa ele criou, tanto que ele vai e solta os passarinhos e tal. Então, eu gostei muito dessa percepção, que para mim é uma fotografia, né, pegou a foto e estancou ali, deixou de ser ela para ser ele o sábio, não interessa como ele apropriou-se dessa sabedoria, e aí agora depois acontece como já foi falado aí, cai lá na frente, ele volta a ser um aprendiz. Eu gostei muito desse texto. Talvez eu tenha viajado, mas eu pensei esse texto assim. Esse jogo, essa troca desses reinos, essa alternância entre os reinos, como tu percebeste, é uma coisa que a gente, se lendo com atenção, vocês vão perceber que, mesmo quando é ele que está falando, o reino dela está sempre presente. Porque, vez por outra, uma formiga escalava a meia, o sapato, então a natureza está aqui. Olha, o meu reino se faz presente aqui. Velaram uma criança? Não. Então, a asa do passarinho pousado, aí é uma lesminha no caminho, uma lagarta na areia úmida. Então, sempre vai ter essas trocas de foco aqui, né? Porque desculpe, menina. Então, aqui também, pastel, óleo, litogravura, a copa altíssima, tronco vigoroso, resina em formigas brilhantes, menino e menina, a sombra derramada, frutos amadurecendo, adocicando. Se a gente fosse pegar e escolher, ou pelo menos se eu tivesse de escolher um parágrafo para resumir, para sintetizar esse texto, seria esse. Porque nós temos aqui, nesse parágrafo, que está na penúltima página, né, é o antepenúltimo parágrafo da penúltima página, está ali posto, né? Pastel, óleo, litogravura, as imagens como foram sendo apresentadas ao longo do texto, né? A copa altíssima, tronco vigoroso, resina e formigas brilhantes. A natureza ali apresentada, o espaço que eles ocupam,
o cenário que o cerca. Menino e menina, a sombra derramada, frutos amadurecendo, adocicando, e o processo de transformação e amadurecimento marcados pelo gerúndio. Sumiu a palavra completamente, perdão. Casimiro de Abreu, o que a Amanda perguntou aqui. Gente, olha só, nesse jogo que está posto aqui, nós temos o ritmo, nós temos a imagem, nós temos uma construção de sentido em que tudo se intercala, né? Quando o menino está lá, pálido, né? Quando ele está pálido, olhando para o corpo da menina, a imagem está posta lá, e aí o narrador vai apresentar a situação externa a isso, ou vai apresentar esse contexto, esse final todo aqui. O menino deixou de falar, faltou contar dos dragões e das princesas, faltou soprar a gaitinha, faltou ele se exibir mais ainda, né? Mas não precisava, porque aí agora tudo estava, como se diz, em comunhão, tudo estava harmônico e harmonizado. Voltando para a historinha lá historinha é ótimo, né? Mas para a situação apresentada da laranja, da folhinha da laranja espremida e tal, nós temos todo o texto, até isso, né? Esse esmigalhar da folha da laranjeira para colocar no nariz do menino, nós temos um processo de sedução, vamos dizer assim. Então, nós estamos diante de um texto em que o erótico permeia, né, como é colocado, como vocês colocaram, né? E aí, o erótico nessas pequenas coisas. E como eu disse para vocês, quando chega o momento, o erótico é toda essa construção. Porque quando chega o momento em que a menina está nua, há o espanto, há o pasmo, mas não há necessariamente, pelo menos a mim, não sou necessariamente o erotismo, que é o que é posto aqui. O erotismo de descoberta, o erotismo do estar vivo, né, do estar em processo. E a nudez é só mais um dado da descoberta, só mais um dado do processo que é colocado aqui. Muito bem. Uma observação, alguma coisa a mais sobre esse texto? Oi, eu. Por favor. Claro. Gostei de uma leitura que você fez um pouquinho antes, né, porque pelo menos uma opinião que eu acho que ressaltou bastante para mim é a questão de uma sociedade patriarcal. Então eu queria isolar alguns momentos, tá? Vocês verem o quarto parágrafo do texto, primeira página, quarto parágrafo. Eu vou ler ele. Agora, sim, certamente, trocavam receitas de doce das mulheres. Os homens fumavam, com certeza, e maldiziam o vigário e a coleta para a festa da padroeira. Vejo que as mulheres fazem doces e os homens falam de religião e de dinheiro, né? Esse maldizinho vigário e a coleta para a festa da padroeira faz uma metonímia de religião e dinheiro. E eu acho interessante certamente, com certeza, porque a gente não põe isso se a gente tem certeza, sabe? Eu acho que ela colocou para indicar que é o esperado, sabe? O certamente eu li ele quase tipo, é o esperado, é isso que é o esperado numa situação dessa, sabe? Nessa sociedade. Mulheres falando de doce e os homens falando de religião e dinheiro. Mas isso foi só uma introdução, porque eu vou realmente falar. Então, é claro, né, que o reino da menina é o quintal, e o do menino seria a escola. Mas ele fala que ele parecia mais velho, que ele tem uma atitude professoral. Isso me fez pensar nessa
coisa que a gente tem, é um círculo vicioso da nossa sociedade, que é infantilizar quem não recebeu instrução, sabe? Por exemplo, digamos, se uma pessoa pobre, humilde, ou uma mulher, ela não foi instruída. Ela não foi instruída porque a sociedade dos instruídos não deu instrução para ela. E aí, então, ela é tratada como inferior, essa pessoa, pelas mesmas pessoas que não deram aquilo que é a razão dessa suposta inferioridade. Vocês entenderam esse círculo vicioso que se constrói, né? E para mim, uma parte que ressalta isso no texto, tá, dessa coisa, é na terceira página do texto, a página 49, parágrafo 3, que achei essa parte muito boa. Grande alçapão forte e belo, cor de ouro, prisão de águias, gaviões, urubus reis, araras, tudo. Quase que eu poderia dizer, grande alçapão forte e belo da sociedade patriarcal, ou dos homens, que prende tudo, inclusive a menina. Ele pegou a escritora pegou uns pássaros grandes, assim, que a gente até associa com força e liberdade, que nem águias, urubus reis, araras, e mesmo isso está preso. Então, eu vi isso aí relacionado com a prisão da menina em seu quintal e o seu corpo, né? O menino na alta montanha e a menina no mundo abaixo. Tenho mais umas coisinhas. Posso falar? Não fico falando, não paro mais, tá? Quando eu começo a falar, ninguém me segura. Então, outra coisa também, a menina deseja aprender. Eu não nego que esse conto tem a parte da ludicidade, do erotismo infantil, isso está lá, né? Eu só estou dando um aspecto que eu vi da obra, tem vários aspectos, né? Eu acho que a menina, ao se despir, uma possibilidade de leitura, é que ela oferece o que ela possui. É a única coisa que ela tem. O menino tem muitas coisas a dizer. Tem viagens, tanto coisas abstratas, tipo matemática, mas coisas que ele fez, como viajar, né? A menina só tem o seu quintal, que ela já passou, e o seu corpo. O que isso me faz pensar? Na prostituição, né? Pessoas que têm que vender o único que possuem, né? E aí, claro, aí a gente começa a pensar demais, mas eu penso, imagine uma pessoa... É muito criticado, digamos, as prostitutas, né? Uma coisa que elas são muito culpadas, as pessoas desmerecem, né? Imagine alguém lendo esse texto, e é possível a gente imaginar, usando assim nossa criatividade, uma pessoa bastante reacionária lendo esse texto. Ela pode julgar negativamente a menina do conto, falar, pô, mas essa menina tirou roupa. A gente consegue imaginar isso, vocês devem conhecer pessoas que fariam isso, né? Então, não sei se está um pouco... se não tem essa crítica, sabe? Que no fim a menina, voltando também nessa questão do círculo vicioso, ela está presa, ela só tem o seu corpo. Que nem as pessoas que no fim das contas precisam para comer, ou sei lá para quê, precisam vender o corpo. Então essa é outra parte. A última, que é mais um comentário, no texto foi rápido, eu teria que refletir um pouco, dormir um pouco em cima disso. Eu achei interessante a sequência que a autora fez, porque o menino começa na matemática. A sequência é mais ou menos o seguinte: matemática, o dicionário da língua portuguesa, viagens, que ele associa com avião, vai para pássaros, do avião para pássaros, dos pássaros para as nuvens, nuvens que é o céu, vai para eclipses, aí ele lança, assim, lobisomens e piratas, né? Então, na fábula, na história, e se ele tivesse mais tempo, bem no final ele conta isso, só que a menina se despe e aí acaba lá na página 51, ele, no segundo parágrafo, ele fala, faltou contar de... Então, aí, se ele pudesse contar mais, ele contaria de dragões, aí depois vem os contos da avó, e no final vem uma parte ainda mais, quase mágica, né, de chamar o vento, fazer as árvores dançarem. Então, achei interessante essa linha que ela fez da ciência exata, a matemática, até a fantasia. E no final, ela mostra como não foi necessário ele usar música para fazer as árvores dançarem e os gnomos aparecerem, que a própria sexualidade trouxe isso, né? Então, isso aqui já vendo do jeito mais lúdico que eu falei, de outro jeito de ler o texto. Eu achei interessante como a autora fez esse caminho de aprendizado, e é curioso, aí já também uma visão um pouco mais positiva, né? Como um menino que sabe, tudo bem, independente do fato dele ser homem,
tido oportunidades para isso, né, mas que ele sai da matemática e ele vai indo, passa por dragões, piratas, tal, e a última coisa é o que realmente que ele não sabe, né, que é a sexualidade. Então, que é uma coisa tão, digamos assim, natural, né, como a gente, até a forma como a gente aprende as coisas, né. Antes a fantasia, antes a matemática, do que o próprio funcionamento dos corpos, né. Para terminar, e eu realmente juro que a última parte, teria que ler com mais atenção, né, teria que dormir sobre o assunto. Eu às vezes fico me perguntando qual que é a lógica do gnomo que ela fez, né, eu não sei muito sobre as lendas, né, não sei se tem algo mais nisso. Por que gnomos? Isso aí é uma coisa que eu fiquei curioso, teria que pesquisar. Mas é isso, falei um monte, né? Foi esses uns pontos, um pouquinho de coisa que eu vi no texto. Obrigada, Gabriel. Olha só, o pessoal pegou e ficou perguntando aqui, né, sobre por que tu terias entendido que o corpo dela seria a única coisa que ela teria, né, para oferecer, que ela só possui, né? Mas antes de ir adiante, antes de devolver a palavra para tu explicar por que tu imaginou isso, vejam só, aí eu vou colocar o modo como eu entendo essa nudez aqui, né? Eu entendo essa nudez de uma maneira diferente do modo como tu entendeu essa nudez. E aí, ok, porque aí uma coisa não exclui necessariamente outra, é aquela coisa das percepções e das leituras de texto, né? Porque aí o texto, e aí é isso que eu falo para Amanda, o texto dá essa possibilidade, porque eu não posso, o texto, ele permite uma liberdade de leitura desde que calcada no próprio texto. Eu não posso inventar elementos onde eles não existem. Então, existe a questão da nudez e existe a possibilidade dessa percepção, mas ela precisa, e aí eu estou falando para a Amanda, ela precisa estar ancorada no texto. Não é assim, simplesmente eu leio o texto, eu acho o que eu quero do texto e está pronto. Isso aí a gente tem que ter muito cuidado na hora de ler, né? Senão não haveria teoria da literatura, ciência da literatura ou coisas nesse sentido. Mas vejam só, já te dou a palavra de volta, Gabriel. O modo como eu entendo... Gustavo, perdão. Gustavo. O modo como eu percebo aqui essa nudez. Vê só. Justamente por esse contexto patriarcal, por essa separação entre aquilo que é do homem e aquilo que é da mulher, aquela questão de que à mulher cabe elementos da natureza e ao homem cabem elementos da cultura, tanto que o doce advém provavelmente da transformação de frutas, etc., etc., é uma alquimia que envolve a natureza, né? Um processo alquímico do cozinhar da natureza para as mulheres. Os homens, eles estão falando de dinheiro e de religião, que são coisas de cultura, né? Então, aí tudo bem. Aí, o que acontece? A gente vem acompanhando a menina que está apresentando o seu reino, que, pelo senso comum, pelo que é tradicionalmente posto, é o da natureza. E aí o menino vai tentar, ela tenta seduzi-lo com os elementos da natureza, e aí a sedução não necessariamente sedução erótica, e ele tenta seduzi-la, e ela se empodera por um lado, e ele vai se empoderar por outro do conhecimento, como é o que a Letícia colocou aqui. Existe o conhecimento e existe a sabedoria. A sabedoria ainda está um pouco fraca aqui nesse contexto, mas dá para entender o que a Letícia quis dizer aqui. Aí vem nessa situação. E o gurizinho vai se empoderando. E o gurizinho vai crescendo. O gurizinho vai mostrando que ele conhece, que ele sabe, que ele fez, que ele aconteceu. Vem a questão do poder também, que envolve o aprisionamento, a gaiola ali que é uma alegoria da sociedade, mas que também ela pega e ele imediatamente libera os animais presos quando percebe que ela está chorando. Só que aí entra a questão da subversão, entra a questão da quebra. E aí sim, a única coisa que ela tem é o corpo, mas não o corpo necessariamente no sentido de eu vou te ofertar, eu vou te ofender com isso. Não, esse corpo é meu e esse corpo
toma. E aí, estapeia. Tu nunca viu? Eu tenho. Mas, para mim, pela minha leitura, é muito mais no sentido de um desafio, é muito mais no sentido de estapear a sociedade patriarcal, mas aí é a minha leitura. Ó, tá aqui o meu corpo. Ah, mas eu nunca vi menina nua. Então, toma, ó. Eu sou. Tá aqui. Então, vê. Né? Então, essa é a minha leitura. Né? Não significa que, dependendo do modo como tu for justificar aí, exclua a tua. Deixa eu ver o que o Anderson falou aqui antes de ter dado de novo a palavra. Eu pensei na menina como Alice, a menina sendo rainha do seu sonho. Esse reino da menina me incomoda, porque parece uma construção via do estereótipo, sem dúvida. Ou arquétipo. Eu acho que é mais estereótipo. Eu acho que não seria necessariamente um arquétipo, não. A perspectiva feminista negra fala um pouco sobre reivindicação do conhecimento, da sabedoria através da experiência, tá? Entendi, então, Letícia, o que tu estava querendo dizer. Ah, sim. Aí sim, Amanda. Aí, nesse sentido, sim. Nesse sentido, sim, tá certo. Entendi que tu falou em relação ao que o Gustavo estava falando lá na hora. Então, tá. Pode falar, Gustavo, faz favor. Obrigado. Então, dois pontos, tá? Assim, não confundo, quando eu sei que você não fez isso, Nícia, mas só para caso alguém que está ouvindo tenha se confundido, né? Quando eu coloquei alguns pontos lá de prostituição, eu não estou colocando assim, um determinismo que o texto está falando disso, eu só coloquei o que passou pela minha cabeça nessa primeira leitura, meio pulo de gato, assim. Mas que me ajudou a fazer um certo raciocínio e concatenar as ideias, tá? Essa leitura positiva da nudez foi como a Anice falou, né? Uma visão, eu também, como falei, não nego ela, só mostrando que realmente o texto pode ser múltiplo. Sobre ela oferecer o corpo, eu vou explicar um pouco melhor. O que eu entendi foi assim, o ponto de vista da menina poderia ser o que eu vou falar agora. Esse menino está me oferecendo o que ele tem, que é o conhecimento. Ele me ofereceu várias coisas, como falei, matemática, fantasia, etc, etc. Eu gostaria de retribuir isso de alguma maneira. Eu gostaria de retribuir por simpatia, para dizer que eu também tenho alguma coisa. Perfeito, esse pode ter sido o raciocínio dela. O que eu poderia falar? Na questão de cultura, na questão de ensinamento, eu não tenho nada. Eu olho para os lados, eu tenho meu corpo, sabe? Então eu vejo coisas assim, é o que me sobrou. Eu acho que essa é uma leitura possível. Essa também, ela fala, não, calma, minha visão talvez seja negativa, seja pessimista. Pode ter uma visão otimista sem problema alguma. É isso aí, não, você acha que é tão esperto, garoto, rapaz? Eu vou te mostrar que eu tenho algo que você, só em sonhos, ou nem em sonhos, você teve até agora. Você vai ver que todos esses teus conhecimentos é balela. Essa é uma visão, digamos, otimista, vamos chamar assim. A pessimista, que eu apresentei, mas como eu falei, só para mostrar a multiplicidade, é isso aí, eu só tenho isso, eu não tenho mais nada. Eu vejo quase como assim, só me resta isso. Eu vou dar o que me resta. Então, foi nessa forma que eu quis dizer, não sei se isso satisfaz aí, explica a leitura que eu ofereci. Só um pouquinho, Fadon, já fala. Sim, e aí a gente entra naquele aspecto da interpretação. E aí sim, o texto permite que haja essas duas interpretações, que haja essas duas leituras. Elas não são necessárias, elas não vão numa mesma linha, mas são leituras que são feitas a partir do texto dado. Eu leio como um desafio. Toma, tá aqui o que eu estou esfregando na cara, não tão literalmente, mas está aqui. E aí tem a ver com as percepções em relação ao geral. Só um pouquinho, gente, antes de passar para o Fadu, a Lu está dizendo que não está conseguindo assinar a frequência. Alguém mais não conseguiu? Ou todos conseguiram? Eu consegui. Porque aí, se for, Lu, eu pego e coloco separado aqui. Né? Tenta de novo, se tu não conseguir, aí tu põe uma observação aqui, que aí eu acrescento teu nome, porque no final de cada encontro eu tenho feito uma tabelinha separada. E aí, como aconteceu de
há 2 dias algumas pessoas terem saído antes de assinar, eu acrescentei, e assim eu acrescento o teu. Então, Padu. Não, assim, então, desculpa. Baixou. Bom, as duas leituras se fazem possíveis no momento que a gente adota uma perspectiva. Se a gente entende, assim, ou talvez a advertência que a gente dê para se fazer nos 2 posicionamentos é assim, é ter a clareza de que inconscientemente ou conscientemente, quando a gente diz só o corpo, a gente está do lado dele. Às vezes a gente se coloca no lugar do menino. Eis a questão. E quando a gente diga pega, toma, a gente está se colocando do lado dela. Então, é aí que está o ponto de observação da crítica, né? O que é perfeitamente possível. Mas aí só eu acho que vale a clareza de que a gente tem que se posicionar, independente de qual seja o lado, com a consciência disso. Entende? Sim, sem dúvida. Isso é a importância, quer dizer, por isso que é a questão dessa percepção, dessa consciência do modo como se vai trabalhar o texto, faz muita diferença. John Scott fala sobre isso, né, quando ela vai falar sobre a questão da crítica feminista, né, e uma coisa que, enfim, tem essa perspectiva, assim, que vai depender do tipo de crítica que vai ser abordada, que vai determinar um caminho de leitura, sem dúvida. E isso, né, me leva a reforçar uma coisa que eu falei lá no início, que eu estou tentando, pelo menos acho que estou tentando, que estou fazendo, mas pelo menos estou tentando fazer todo o tempo, é essa espécie de fecho, ou de ligação. Lá no começo, falei sobre margem, marginal, sobre essa perspectiva de como os outros, e aí os eles e nós, né, de como os outros leem a nossa literatura. E quando eu falo nossa literatura, percebam que eu não estou falando só nossa literatura do Pará, do Amazonas, eu estou falando de nossa literatura produzida por mulheres. E nessa perspectiva de uma literatura produzida por mulheres, nós temos também determinados temas que geram uma leitura que causa e aí eu não tem nada a ver com a fala do Gustavo, não tem nada a ver com isso, né, mas em relação àquilo que a gente discutiu lá no primeiro dia, que tem a ver com essa observação, com esse olhar para uma literatura que é dita, instituída, entendida como uma literatura marginal. É uma literatura marginal do Pará, do Amazonas, ponto. É uma literatura marginal porque tem uma mulher, de outra mulher, tratando de temas de uma perspectiva feminina. Aí vejo que eu não estou falando necessariamente de perspectiva feminista, que aí a leitura é que vai determinar essa perspectiva, não o texto. Eu não posso dizer que o texto seja feminista. Tanto que se eu disser isso da Astrid, ela vai dizer, eu nunca fui feminista, como ela já disse, e o Fadu escutou, estava junto quando ela disse isso. E aí eu fui tentar convencê-la de que ela era feminista, sim, mas não adiantou, né, porque para algumas pessoas, principalmente para a Astrid, na idade que ela está, ser feminista, para algumas pessoas, é algo ainda assustador, né, o feminismo é algo assustador, é aquela história de, não, eu sou feminina, não sou feminista, não. Então, o que eu estou querendo mostrar é isso, a leitura que vai se fazer sobre o texto, quer dizer, a abordagem delas é de uma leitura, uma abordagem feminina sobre esses temas. A leitura, quem faz a leitura feminista sou eu e as minhas alunas do grupo, né? Mas eu não posso dizer que o texto é feminista, nunca. Ou até posso se houver uma declaração inicial, mas se não houver, eu não posso dizer. Tá? Mas percebam sempre esse jogo desse comer pelas beiradas,
né? A literatura de autoria feminino, né, é uma leitura que a leitura não, o texto de autoria feminino é um texto que precisa ganhar um espaço. E aí, por isso que eu disse que eu, como leitora feminista de mulheres, sempre que puder, eu vou trabalhar com mulheres. Eu estou com um livro do José Luiz Peixoto que está comendo o meu cérebro, que eu adoro o texto, mas tem tantas mulheres sobre as quais eu preciso escrever que ele está penduradinho ali. Quando eu for escrever, todo mundo já vai ter escrito, aí eu vou perder a vontade, né? Exatamente, Anderson, perdão. Imagino que, principalmente pela tua pesquisa, né, porque, exato, a tua pesquisa tu tratou sobre a morte na Astrid, né? Foi sobre isso? Foi sim. E aí, a morte também é um tema que, se a gente for pensar, não é um tema que mulheres tradicionalmente trabalham mesmo em poesia, mesmo na lírica, né? Então, aí vai, como tu diz aqui, ó, quem vai ler os textos por essa ótica é o leitor, né? Quem vai abordar o texto por essa determinada ótica é o leitor. Enfim, mais alguma observação? Então, eu queria fechar com o texto anterior, né? Com o texto anterior, que é o ter ser. Deixa eu ver se eu coloco aqui para nós. Diga. Eu acho que a Vanessa e a Raíssa levantaram a mão. Deixa eu ver. Ainda querem falar um Ai, pouquinho. perdão, obrigada. Obrigada, Anderson. Não está aqui marcado com a mão levantada, mas falem, por favor. Vanessa e Raíssa? Oi, professora. Oi, Raíssa, fala. Em relação à fala do Gustavo, né, ainda. Então, essa questão da possibilidade de perspectivas, eu também vejo que se deva pela seguinte questão. A gente tem que ver não só de que ponto está a nossa perspectiva, mas de que ponto da sociedade também a gente está enxergando, não apenas de que ponto dos personagens, né? Porque se é possível fazer uma comparação entre uma menina, uma criança, que mostra o corpo como uma prostituta, eu acho que é porque a sociedade oferece narrativas desse tipo em número demasiado e desnecessário, inclusive, né? Então, acho que, por mais que haja possibilidades inúmeras de interpretação, acho que a gente tem que ser um pouco crítico com essa questão de onde vem essa perspectiva, por que vem essa perspectiva, né? Porque realmente o texto ele não é necessariamente feminista, mas a leitura de uma menina se despindo, acho que tinha que ser um pouco mais rica, não assim, não censurando a perspectiva das pessoas, mas acho que a gente tem que cobrar que seja um pouco mais além do que comparar com uma prostituta. Eu acho que isso é bem importante, assim. É isso. Sim, mas eu não neguei isso, né? Eu não neguei, eu falei isso, inclusive. Minha leitura não está escrita em pedra, é só uma possibilidade. Eu falei várias vezes disso, né? Várias vezes. Não, mas isso eu acho que ficou claro. Mesmo a Raíssa falou dessa perspectiva. Quem mais que tinha levantado a mão, Anderson? A Vanessa? A Vanessa. Para mim apareceu que ela levantou a mão 2 vezes antes do Fadu, inclusive. Não apareceu, pelo menos eu não vi aqui, ou talvez eu tivesse distraída com as minhas caraminholas. Vanessa, fala, por favor. Essa questão, a nudez feminina sempre mexe muito, né, com os debates, eu acho isso maravilhoso. Mas eu não vi, assim, eu vi muito como uma troca, e não fica claro, a gente pressupõe, entre aspas, né, o pressuposto que é tudo que ela tem, mas ninguém disse que é tudo que ela tem, até porque eu acredito que ela primeiramente deixa ele falar, tipo, em nenhum momento ela
tenta tomar a palavra, ela já tem um reino, ela já tem um espaço dela. Então eu vejo, né, nessa primeira leitura rápida também que a gente fez, claro, que ela deixa ele falar, deixa ele expor. E aí, a partir disso, ele fala aquilo que ele... isso aqui eu não vi. Aí ela mostra, mas em nenhum momento ela oferece. Ela só mostra. E a partir de mostrar, ela também coloca que ela tem coisas a oferecer, apesar de ele não perguntar além disso, né? Ele também não mostrar muitos interesses em ouvi-la. Ele me dá a intenção, assim, a impressão, às vezes, que ele vai falando, sabe? Quando a pessoa tá muito empolgada e vai, tipo, olha, eu viajei, eu fiz isso, eu conheci, lá. Mas em nenhum momento ela oferece, ela mostra, ela deixa bem claro que ela também tem coisas e o reino é dela. É só uma observação que já foi debatida aqui, mas é só porque eu tinha levantado a mão antes aí, só pra... Tá? Ótimo. Uma coisa que a gente tem que entender é que, como eu falei, o texto ele oferece possibilidades de leituras, o texto permite interpretações, e essas interpretações, é lógico, elas estão ancoradas no texto e na linha crítica que a gente acaba abordando, lendo e escolhendo, né? Inevitavelmente, a minha leitura vai passar, como eu sei que é da Raíssa também, vai passar pela questão de gênero, é inevitável, né? Então, mas para outras pessoas, como para Carla, ficou muito claro a questão do erotismo, em função das leituras que ela tem. E aí, para outras pessoas, de repente, não vai... é exatamente isso, Gustavo, é exatamente isso, né? O que, para outras pessoas, nem erotismo aparece e nem essa questão de gênero vai aparecer. Vai ser a pessoa vai fazer toda uma leitura baseado lá no Izinga, sobre a questão do homo ludens, por exemplo. Vai fazer toda uma leitura da ludicidade, do aprendizado, do crescimento, enfim, vai depender muito da crítica que vai ser, da leitura, do caminho crítico que se toma, né? E, realmente, o que vale é essa multiplicidade de leituras. Aí eu vou compartilhar com vocês aqui esse que deveria aparecer, cadê? Espera que deu um erro aqui, diz que não é possível compartilhar minha tela, só um pouquinho. Não é guia. Janela. Foi. Então, temos aí, como eu digo, eu não consigo tirar essa partezinha de cima, aí, não consigo tirar essa parte superior aqui. Então, o texto é o ter, ser, o anterior. Aqui. Ter, ser. Aí aqui é aquela coisa da leitura que engata, que, enfim, vamos lá. Tecer. O verbo surgiu quando ele foi separar um outro que não podia conjugar, anoitecer. Fizera-se um grande e profundo mistério, até porque ele anoitecia. Sabia exatamente quando ele começava a anoitecer. Podia até dizer baixinho, estou começando a anoitecer. Mesmo ao meio-dia, sol a pino, ele às vezes anoitecia. Duro demais era saber que o verbo não existia. Um mistério a mais um, recolhido, engolido, engolfado, ruminado, abafado. Assim terminou por, brincando com o verbo que não se conjugava, encontrar outro, tecer.
este podia. Ele podia tecer e ninguém riria disso. Eles poderiam tecer, ninguém se espantaria. Nasceu o tecer, portanto, dentro de um mistério. E quem ousaria discordar? Descobriu que tecido era um substantivo, mas ninguém poderia adivinhar que anoitecer foi tecido, e tecendo seria possível anoitecer quantas vezes pressentisse necessitasse. O dicionário ajudava quase sempre, e aulas ele se dava, e mistérios desvendava, e lições aprendia, sem que fosse obrigado a ouvir a voz irritante da professora. Ele aprendia-se, sabia que estava errado, porque prendia-se, sabia que estava certo. Agarrava-se ao mistério. Horas seguidas, lápis entre os dedos, jogo febril, aula inventada ao menor sopro do vento. Invento outro, pensava. É só querer, mesmo sem sopro de vento. Soprar era sopro, e tinha ar, é claro. Sofrar não podia. Sofrer podia, mas não ficava tão bonito assim, sem ar. Mas sofrer era faltar o ar, não era? Conformava-se. Jogo de beleza e de verdade. Mas beldade não era novo, já existia. E o que ele procurava era um intentado, um impossível, um indizível, o encoberto, que não podia, ao invés do encoberto, que podia. Um dia, nessas tantas viagens, chegou em Marte, porque principiou a pensar em morte. Esticou, complicou, revirou e encontrou. Em Marte, a morte não faz morteiro, nem é mortal. Mas em Marte e morte, mexer na letra pode ser fatal. Mas quando acabou de escrever o que ele chamou de parágrafo misterioso, o primeiro, descobriu, fascinado, que a Marte, assim juntinho, podia ser código de amor em Marte. Deslumbrou-se, agitou-se e escreveu cuidadoso. A Marte eu quero em Marte. Em Marte não quero a morte. Só quero, tirando o R, poder dizer amo-te. Se teço e anoiteço, amorteço, sem estar amortecido, mesmo tecendo amor. Achou parecido um poema. Orgulhou-se, envergonhou-se, desnudava-se, ou mudava-se, ou mudava, ou poemava. Descer ao pó e amava, rouco e quase louco, achou que pouco pode ser parco, e para ir à luta, nesses mistérios, é preciso barco, é preciso arco. Marco, marcou, atônito. Era um menino ou era um marco? Era um menino atônito, marcando a poesia chegando, ou era, afinal, só um menino que se chamava Marco Antônio? Deixa eu voltar ao mundo. E aí? Vejam que agora nós tivemos... Deixa eu ver aqui. Bom, agora estou esperando vocês. Sim? Não? E é isso que nós temos aí. Se nós fôssemos pensar em ritmo, em rima, para que vocês não passem o dia sem um pouquinho de beleza. Um pouquinho. Olha, Yuri, olha aqui. Tá vendo a Dolores, Yuri? E aí? O texto é tão bom que perderam a palavra? Hã? Eu lembrei de um outro texto
Martelo, Marcelo, era de uma construção de palavras, eu viajei no texto Marcelo, Marmelo. Isso! Eu lembrei, porque eu gosto desse tipo de estrutura, que é essa brincadeira de trabalhar. Eu sou meio louca, né? Eu penso assim, como foi que alguém pensou em tal palavra e inventou tal palavra? E ela arrumou um jeito, já que eu não sei como foram inventadas essas palavras, vai lá, eu, Marco Antônio, criancinha, né? Reconhecendo as coisas, descobrindo as coisas, nem tão criança, talvez, e constrói esse texto assim, que tá no livro de conto? Exato. Só uma pergunta. Exato, muito lindo. A ficha catalográfica do livro é de contos. Mas eu participo de uma turma de conto, que se colocar esse conto, eu coloquei o da vela lá, e eles estão até agora querendo entender o que é aquilo. Mas se colocar esse texto lá, eles falam, isso não é conto nem aqui, nem na China. Para mim, é conto, é poesia, é tudo, porque é muito rico. E é interessante como você vai lendo aquilo que a senhora falou da música. Não acontece com esse texto. Que a senhora falou que a rima lá, que você nunca ouviu a nota de R$50, e você sabe exatamente com que meu vizinho, graças a Deus, não está ouvindo hoje, mas ele escuta toda hora. Mas sabe com que vai rimar. E o texto não. Nunca eu imaginaria que ele fosse terminar em Marco Antônio. Tipo, toda vez que vai chegando uma nova palavra, mas eu não imaginei. Eu realmente, sinceramente, com os olhos de uma aluna pequenina, como diz o outro, não consegui ver de outra forma. Para mim foi uma brincadeira das palavras maravilhosa. É um conto, sim, mas é uma poesia para a vida. É muito lindo. Obrigada, professora. Nada. A ideia é isso aqui que a Lu falou, né? A poesia da oralidade. E já que a gente fala em trabalhar com os textos, só um pouquinho de Dolores, trabalhar com ensino fundamental, com ensino médio, a gente tem esse tipo de texto, assim, que nos salva, vamos dizer. Tem possibilidades de leitura, possibilidades de brincadeira, né, com a poesia que se instaura, ou que a gente depreende desses textos aqui. Observações mais? Vocês receberam, obviamente, muito mais textos, né, do que esses que foram trabalhados aqui, inclusive tem do outro livro. Eu mandei só de 2 livros, os textos dela não são só esses 2 livros dela, ela tem outros textos. A Moça Tecelã, pela associação das palavras, como se fosse um bordado, Anderson? Na construção do texto? Isso, do TC. Lembrei desse texto, veio na hora, assim. Quando começou a ler o título, já me veio direto a referência, né? Depois eu lembrei da Penélope também, lá do Ulisses, da Odisseia. Do Ulisses também, né? Mas é aquela coisa da Moça Tecelã, da ideia do ponto, né? Que ela vai jogando uma sílaba, que vai emendando com outra, que vai engendrando outra, aquela coisa do palavra, gera palavra, palavras que trazem palavras, enfim, né? Isso mesmo, é nesse sentido mesmo, da artimanha, né? Do emaranhado, do tecido mesmo do texto, que é literatura, né? Que ele fala do tecer, do tecido, e aí chega lá no final de morte, Marte e Amarte, né, que são os elementos básicos constitutivos das psiques humanas. Então, como eu estava falando, temos esse Zeus ou a Menina de Óculos, né, que tem alguns textos, esses 2 que nós trabalhamos foi desse livro. Novelas por quem? Tem outros mais tradicionais, se vocês forem lá perceber, que a gente acabou não trabalhando, mas ainda tem amanhã, mas só que aí a gente tem a Astrid. E aí amanhã nós vamos ler os textos ou tratar da Astrid Cabral.
Porque amanhã, porque agora já são 5 horas e 4 minutos e eu estou tentando aprender a ser uma pessoa pontual, né? Então, vamos finalizando por aqui. Agradeço a presença de vocês. Como não é um mini curso presencial, então não teremos o nosso café de despedida, que é comum nesses eventos, né? Então, mas amanhã ainda temos o encontro, e aí dei uma lida nos textos da Astrid, eu ainda não pensei exatamente quais nós vamos trabalhar, né, mas serão alguns de mimas, e certamente o Dezembro e Florinho será, tá? Dezembro e Florinho vai ser, tá? Ó, estão te dando tchau, Yuri. Estão te dando tchau ali. Então, obrigada. Boa tarde a todos. Vou parar a gravação, né? Até amanhã. Muito obrigada pela companhia. Talo, pode deixar que eu coloco a tua presença.